Fala galera, bem-vindos de volta ao canal. E dessa vez vou mostrar para vocês aí rapidamente os desafios desse paralama novo não, esse paralama que eu vou fazer hoje, tá? Pretendo colocar ele no primer hoje. Se demole até pinto ele hoje, tá? Não tô com nada para fazer hoje, então eu vou dar uma adiantada nesse trabalho, tá? E mostrar para vocês o que tem que ser feito nele, tá? E mostrar o passo a passo aí. Vocês já estão cansados de saber, então vou mostrar rapidamente aí para vocês, beleza? Então vamos ao dito cujo. Depois que eu tirei toda aquela sujeira que estava de baixo, eu descobri que tem uma parte dele aqui que recebeu um tratamento, como se fosse um emborrachamento, tá? Para ferrugem. Ele tá bem feio. Em toda essa parte aqui, eu acho que ele estava bem enferrujado, tá? Por aqui eu vou ter mais trabalho nessa área, tá? Que apesar de ficar embaixo daquela peça que segura a lanterna, eu vou dar um talento nisso daí, porque sinceramente, se eu não tratar isso aqui, vai enferrujar o resto da peça toda, tá? Isso aqui vai ficar embaixo do primer, normal como sempre, tá? A peça em algum lugar aqui, por aqui, ela tem um amassadinho que vai precisar ser corrigido na massa. Aqui tem um pico, mas é besteira, tá? E tem aqui esse inferno que também vai dar um certo trabalho. Isso aqui eu vou tirar tudo na Dremel, tá? Para deixar essa peça o mais limpa possível para receber aí uma massa. Um detalhe, tá, que eu vou começar a fazer agora, antes da aplicação da massa, passar o fundo fosfatizante, porque nas outras peças, pelo menos, eu aplicava aí a massa diretamente em cima da chapa. Não que isso seja terrível fazer, não é, mas aplicando aí com o fundo fosfatizante por baixo, que no caso eu vou usar o preto fosco vinílico, dá uma proteção a mais na chapa, né? Então é isso, eu vou começar a fazer agora. Bom, depois de tirar bastante sujeira, a peça ficou assim. Aqui é o ponto mais crítico, tá? Que tem uns furos. Ainda tô limpando, aqui ainda vai sair sujeira. Desse lado já abri. Cara, esse celular é muito bom. Você clica na tela e foca na hora. Aqui já passei também a Dremel, tá? Infelizmente não tem furo nenhum, tá? Aqui em cima também teve um detalhezinho. E aqui atrás também já removi aí 90% da sujeira. Agora essa curva aqui, aparentemente alguém fez como eu tive que fazer naquele outro paralama. Ela aparentemente é feita com massa. Beleza? Então agora eu vou nivelar a peça da melhor forma possível. Ainda tem alguns detalhezinhos aqui, coisa pouca, tá? Ao que parece, a pessoa que fez o último reparo fez usando uma massa aí de má qualidade, tá?
Então por isso existem algumas rachaduras na pintura. Tá? Aqui a gente pode ver também que tem um desnível. Infelizmente isso tudo some na hora que aplica o primer, fica tudo perfeitinho. Pessoal, esse aqui é um passo importante, tá, na preparação da superfície, e também para garantir que você não vai ter problemas futuros. Tá? Por que eu montei aqui já com a borracha? Essa borracha aqui é a nova que vai ser aplicada no carro. Tá? Por que eu fiz isso? Primeiro, para saber qual é a borda. Tá? Porque com a borracha diferente, nenhuma borracha que você comprar de reposição vai ser igual a que estava no carro. Tá? Ela se desgasta, ela fica maior, enfim. Então agora eu já sei que ela é um pouco mais fina do que a original. Tá? Outra coisa é a questão do alinhamento. Tá? Como a peça que estava aqui atrás ela estava sem o pino desse lado, ela ficou um pouco deslocada para o lado. Essa peça aqui ela está correta agora. Tá? Com isso, a pessoa que colocou, tá? Essa peça foi repintada em algum momento nesse perímetro aqui, tá? Ela colocou ainda com a tinta um pouco fresca, então isso aqui ficou desnivelado, tá? O que eu estou fazendo é nivelar isso aqui com a lixa 120 para deixar sem a marca da borracha que ficou na tinta. Por que isso é importante? Que quando eu botar o primer, se eu não nivelar isso, na hora que eu nivelar a peça inteira, vai ficar uma linha aqui de tinta duco embaixo. Então, quando eu jogar o PU, isso aqui vai sei lá, vai descascar, vai virar um craquelê isso aí. Então, para evitar problema, para evitar de eu ter que dar duas mãos aí de primer aqui, eu tô tendo esse trabalho. Outra coisa, para evitar problema aqui também, é para eu saber se está vedando direito, porque essa peça ela não vem alinhada, tá? Quando você compra uma peça dessa de reposição, ela não vem alinhada. Então eu dei uma entortada aqui nos pinos, tá? Para deixar ela certinho alinhada, mas ela ficou com uma folga. Obviamente tem que ficar com a folga para poder caber a borracha, né? Mas eu não sabia se ia vedar legal. O problema quando não veda legal isso aqui é o que aconteceu com essa peça aqui, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. A peça acumula água dentro, tá? O cidadão que pintou isso aqui fez a cagada de fechar o dreno, não sei se com massa, não sei se com tinta, tá? Apodreceu a peça, já era, tá? Então esse é um cuidado se você vai fazer a pintura dessa peça em específico do Fusca. Monta ela antes de pintar, até porque depois para você fazer um ajuste nessa peça pintada vai ser uma porcaria. Então é bom você ajustar tudo agora, que você pode arranhar à vontade, fazer o que você quiser, já que vai ser pintado. Outra coisa que eu fiz nessa peça aqui embaixo, tá, no paralama, foi desamassar. Tinha um ponto aqui tinha um pico aqui grande, não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Se vocês conseguirem ver, eu dei umas porradas aí para poder isso ir pro lugar, tá? Tô aprimorando aí minhas habilidades de funileiro. Beleza? Então a peça agora vai receber a massa ali, massa aqui, né? Vai receber massa onde precisa receber. E vamos ver se vai dar tempo de eu pintar essa peça, ainda vou jogar essa peça no primer ainda hoje. Acho que não vai dar, também não quero correr não. Beleza, pessoal? Nessa fase aqui a peça já está pronta, a superfície visível já está pronta para receber o primer, tá? A peça toda já apagada, tá? Nivelamento ali que estava bem feio, eu já refiz, tá? Não está perfeito, eu vou deixar para deixar realmente perfeito depois no primer, tá? E agora essa peça aqui foi
Eu removi grande parte do primer original, tá? Porque estava desnivelado. Agora a peça já está nivelada, tá aqui só secando, tá? E aqui dentro ainda falta limpar um pouco, aqui nas bordinhas aqui e aqui por baixo, tá? Para garantir 100% de aderência aí do primer. Essas partes aqui eu ainda vou dar uma lixada a mais, tá? Para tirar a oxidação, porque a peça ficou parada aí 2 dias. Essa parte aqui, cadê? Aqui. Essa parte aqui que tá furada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar assim, passar o primer, tá? Para o primer entrar aqui, como entra nesses buracos aqui, vai entrar aqui nesses buraquinhos também. Depois do primer eu vou passar uma massa aqui para dar uma fechada só, tá? Por dentro e por fora. Depois eu vou dar a tinta por cima, tá? Como isso aqui não tá absurdamente aberto, eu acho que pode ficar numa boa, tá? O que eu descobri nesse meio tempo é que essa peça recebeu um conserto nessa frente aqui, tá? Isso aqui tudo aparentemente foi feito de uma chapa separada, ou enfim, não sei exatamente o que foi feito de solda aqui. Eu sei que foi feito solda, tá? Na hora que eu fiz esse biquinho aqui, que normalmente é de metal, eu descobri que ele era originalmente não, quando eu tirei do carro, isso aqui era massa, tem massa aqui embaixo, tá? Então, ela é uma peça meio coxinha, cheia de massa, tá? Eu achei massa em outros lugares também, tá? Eu achei engraçado, toda peça que eu tiro desse carro, todo paralama que eu tiro desse carro tem uma surpresa, porque eu acho que ela tá melhor do que ela realmente tá. Não teve uma peça que eu tirei e falei assim, porra, mas essa peça tá boa do jeito que eu achava que tava. Toda peça, quando eu vou olhar, ela tá meio ferrada. Então isso daí é um bom indicativo aí pra vocês, tá? Que vão mexer. Não se guia pela peça no carro. Pode ter certeza que tem muito mais trabalho do que vocês podem imaginar. Uma das coisas que atrasou mais esse paralama aqui foi o fato de ter caído, né? Ter arrebentado as linhas que estavam segurando. E aí eu tive um trabalhinho aí pra poder nivelar de novo. Felizmente, esse amassado ele não estragou a curvatura, não fez um bico aqui no paralama. Que isso eu acho que é imperdoável. Eu ficaria muito triste se isso tivesse acontecido. Mas não aconteceu não. Tá? Visual maneiro, né? Visual fica irado assim. Ainda vou fazer um Fusca num estilo mais hot look mais pra frente, quando eu tiver uma grana, quando eu tiver consertado o Opala. O Opala tá ali só esperando entrar um dinheiro. O projeto do Opala é um pouco mais ambicioso. Então, agora eu vou almoçar, já deu meio-dia, tá? Depois disso, vou desengraxar a peça inteira, dar uma limpada lá atrás, aqui atrás nos vincos, nessas dobras aqui. E vou mandar brasa no primer. E a pintura fica para um terceiro dia, porque a aplicação do primer dá um certo trabalho. Tem limpeza ainda da pistola e cansa. E isso daqui não é um trabalho a toque de caixa, isso daqui é um trabalho minucioso, um trabalho para curtir. Beleza? Então, acompanha aí. Bom, galera, peça aqui já pendurada então, certo? Pendurada aqui já no lugar onde eu pinto, tá? Essa pecinha aqui também. Agora eu vou preparar o primer, tá? Hoje está um dia quente, sol, mais para seco, tá?
Então, provavelmente eu vou fazer uma diluição aí de 35 a 40% para poder dar mais tempo aí para o primer se assentar na peça, eu ter aí um acabamento melhor, sem ter que me utilizar aí de muita lixa depois, tá? Eu gosto já de, quando dá o primer, deixar o mínimo cascudo possível, sem que para isso eu comprometa a proteção aí da peça, tá? Então provavelmente uns 35 a 40% de diluição. Normalmente eu estou usando 30%, mas eu estava aplicando em dias úmidos. Como eu vou aplicar hoje num dia quente, eu preciso fazer esse ajuste, tá? Essa peça eu não tenho certeza se ela vai receber só essa aplicação de primer, tá? Ela é uma peça um pouquinho complicada pela quantidade de podres que ela tinha, de irregularidades, tá? Eu quero deixar ela. Essa primeira aplicação pode ser que seja definitiva, espero que seja. Eu não gosto de aplicar 2 vezes, mas pode ser que eu tenha necessidade de aplicar mais uma vez aí, se no lixamento abrir muita área da tinta antiga, tá? Então vou agora preparar a tinta e quando já tiver aplicado eu mostro para vocês. Bom, galera, o primer já está aqui na pistola, beleza? As peças estão aí, mas eu acabei fazendo a diluição diferente. Eu fiz a diluição de 30 porque o tempo mudou. Vocês estão vendo aí, tá armando um pouquinho de chuva, tá meio nublado, tá? Deu uma resfriada agora, então acabei fazendo de última hora aí a diluição de 30%, tá? Vou aplicar agora e quando tiver aplicado, falo com vocês. Esse foi o resultado. Deu pra cobrir legal, tá? O acabamento da peça ficou do jeito que eu queria, tá? A textura ficou do jeito que eu queria. Ela não é uma textura muito grossa, então eu não vou ter muito desperdício na hora de lixar, tá? Não vou jogar material fora. Com relação ao nivelamento, é preciso salientar aí que tem algumas partes que não estão 100%. Aqui é uma delas, tá? Vocês vão conseguir ver aí no vídeo, provavelmente, algumas celulites aí, vamos dizer, pequenas. Aqui tá aquele buraco que eu falei pra vocês. Deixa eu dar um foco nele aqui. Aí, tá, isso aqui vai ser coberto ainda com massa, tá? Mas o buraco ele foi bem. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, tá vendo? Foi protegido por cima e por baixo. Toda a peça foi pintada, tá? Agora o que falta é de fato alguns detalhezinhos aí de nivelamento mesmo, e aí a gente vai estar pronto para poder jogar o verde aí na peça. Eu gostei do resultado, achei que ia ficar um pouquinho pior em questão de nivelamento, tá? Gostei, fiquei animado, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Próxima parte do vídeo vai ser pintando essa peça aqui de verde, tá? Vou dividir em 2 para poder falar um pouco mais. Vou ver se eu consigo falar alguns detalhes aí da parte de pintura mesmo, da cor, tá? Não do primer. E quem sabe até falar alguns detalhes também de primer no próximo
no próximo vídeo, tá? Mais do que eu já falei, tá? Tentar trazer aí pra vocês o máximo de experiência que eu tô tendo aí com pintura. Beleza? Então se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se gostou mais ainda, compartilha. E se não tiver inscrito, se inscreve no canal. Falou? A gente vê na próxima. Valeu!